do Vovô. Por aqui, principalmente o ano passado. Enfim, como houve essa situação particular, é um jogador de 29 anos, nos explicou os motivos particulares dele para querer ir. A diretoria entendeu que poderia liberá-lo e assim nós fizemos, então desejamos sorte ao Rogério nessa nova empreitada dele. Sai Rogerinho, a diretoria precisa contratar um jogador à altura para essa posição? Com certeza. Nós já tínhamos interesse em contratar mais um meio, nós estamos vendo um meio atacante, além de um atacante de velocidade. E com a saída do Rogerinho, esse processo que nós já temos procurado, né, há bastante tempo por essa peça, estamos acelerando cada vez mais, mas vamos sim contratar com certeza um jogador para repor. Diego, em relação ao Assis, ontem você falou outra coisa, essa novela deve se estender um pouco, como é que está? Vocês estão tranquilos em relação a isso? O clube está tranquilo porque nós estamos amparados por todo o corpo e diretoria jurídica do clube. Então, existe uma convicção dentro do clube, nós, departamento de futebol, estamos seguindo as orientações do departamento jurídico e estamos tranquilos em relação a isso. Nosso Cizinho joga a próxima partida do estadual? Primeiro a gente está focado aqui no jogo que nós temos muito importante amanhã, que é o jogo da Copa do Nordeste. A gente está com uma concentração muito grande dessa partida, já que essa vale a vaga para passarmos a semifinal. Passou esse momento, nós vamos começar a falar do estadual. Ok, obrigada, Diego. Valeu. O Diego, o Rogerinho foi embora? O Rogerinho se desligou do clube hoje. O Rogerinho é um jogador que tinha contrato até maio e um jogador que veio sendo utilizado, agora nesse momento recebeu algumas propostas e teve com a diretoria conversando sobre a possibilidade de seu desligamento do clube e nós chegamos num consenso e liberamos o atleta. O Ceará ganhou alguma coisa na negociação? Não, o Ceará não teve lucro com a operação, não teve. Na verdade, o Rogerinho ainda não se transferiu para nenhum outro time, ele primeiro pegou a liberação aqui do Ceará. Nós sabemos que existe especulação de alguns times de fora, parece que existe especulação de um time da China, enfim, mas o Ceará não teve parte em nenhuma negociação, foi mesmo uma situação de consenso em que foi conversado. O atleta pediu a liberação, tem o final do contrato muito próximo, um atleta que tem 29 anos, e, enfim, viu uma situação boa para si, o Ceará buscou um entendimento com o atleta e o liberou. Antes do início do ano, teve uma reunião entre vocês, né? Vocês definindo quem ficava para o outro ano, quem não ficava. Tinha até a questão do Rogerinho e do Thiago Humberto. E a preferência foi no Rogerinho, ele tinha jogado mais partidas e ele ficou. Em que momento ele deixou de ser importante para que o Ceará rescindisse e liberasse ele? O Rogerinho foi um jogador importante, como você disse, participou bastante o ano passado também. Esse ano jogou em algumas partidas como titular, depois ficou como opção, sentiu também a lombar, ficou fora um pouco. Mas tem momentos em que você tem que respeitar também a vontade do atleta era de sair, o contrato dele ainda era curto, era até maio, né? Existia ainda aqui a situação para a gente avaliar uma renovação, uma possível renovação de contrato dele ou não. Quando o jogador decidiu que queria sair, que tinha uma proposta que para ele ia ser interessante, para ele, para a família dele, e nós temos um contrato curto com ele ainda, então decidimos aí em consenso de liberá-lo. Você acredita que pesou na decisão dele de ter sido preferido no time titular? Porque tem um histórico de que ele não gosta de ficar na reserva. Olha, isso é uma coisa que às vezes está dentro da cabeça do atleta, não dá pra gente saber tudo o que se passa, né? Ele colocou alguns argumentos dele em relação à parte da vida particular dele, né? Algumas situações particulares dele, alguns problemas que ele tem passado, uma oportunidade de se concretizar uma situação que ainda não é concreta, dele ir para fora, que, enfim, poderia ser um passo importante para ele, né? Particularmente. O contrato dele era curto, então nós resolvemos assim liberá-lo, mas a questão dele estar na reserva ou não, isso é uma coisa muito particular do jogador, até porque o Rogerinho era um jogador que estava sempre sendo utilizado, saindo jogando ou entrando durante os jogos, né? Claro que agora não vinha jogando por ter machucado a lombar, mas enfim, sempre estava sendo utilizado. Diego, com essa liberação, abre-se agora o leque para contratações, né? E a situação do Ceará já buscava ou agora vai começar a buscar reforços? Não, o Ceará sempre tem analisado, principalmente que a gente já bateu algumas vezes na tecla, né? Fica sendo meio que repetitivo e redundante, mas
são posições que todos os times do Brasil e do mundo hoje buscam, que são o quê? Atacante de velocidade e meio atacante de velocidade, né? A gente já tem dito isso. Com calma nós estamos trabalhando bastante. Claro que no meio da competição fica mais difícil de trazer do que quando você acaba os regionais e vai iniciar o brasileiro. Mas nós estamos trabalhando, tentando antecipar a vinda de algum jogador. Quando você fala antecipar a vinda, o Mota estaria nos planos do Ceará? A gente não tem nem falado de nomes, né, Léo? O que nós temos falado é de característica, né? Nós estamos sempre batido nessa tecla de que no mínimo um meio atacante e mais um atacante de velocidade é o que nós estamos buscando.